Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, bem-vindos para mais um estudo da obra Os Mensageiros, pela psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Estamos no nosso estudo de número 9, apreendendo as lições de André Luiz na espiritualidade, especialmente na colônia Nosso Lar e no seu trabalho na Terra, quando ele está se direcionando para o serviço de auxílio aos encarnados e desencarnados. No último estudo, nós acompanhávamos a ida de André Luiz junto do seu colega e seu mentor Aniceto na direção da Terra. E no caminho, cruzando aí as zonas inferiores, eles pararam num posto de socorro. Adentraram esse posto, que é muito extenso, tinha grandes muralhas que protegiam o seu interior, porque situado numa região avançada da espiritualidade inferior. Foram recebidos então por um casal, que nós vamos conhecer a história deles hoje, e Aniceto, que é o mentor, iria passar uma semana junto de André Luiz e seu companheiro Vicente a serviço da humanidade em certos núcleos, e diariamente ele deixaria os dois lá na Terra e voltaria à colônia para seus afazeres, já que ele era um espírito bem avançado. Mas antes disso, eles ainda não chegaram à Terra. Vamos verificar o diálogo entre Aniceto e esse casal que presidem o posto de socorro de auxílio aos desencarnados. Vemos aí que, quando eles se encontraram, foram recebidos com muito carinho pelos dois, que disseram que não haviam recebido visitas de Nosso Lar há algum tempo e agradeciam por terem ido aquele dia quando Ismália veio ter com ele. Ismália é a mulher, desse companheiro, Alfredo, o nome dele, estava buscando aqui. Então, Alfredo e Ismália são esse casal que cuida desse posto de socorro próximo à crosta da Terra. E aí nós vamos entender por que Alfredo está dizendo que Aniceto, André Luiz e Vicente estavam visitando eles, coincidentemente, no mesmo dia que Ismália também estava visitando ele. André Luiz vai estranhar essa informação. Por que será que ele está dizendo que ela veio visitá-lo? Eles não são um casal? Então ele pergunta, pois que não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa dele? Não viveriam ali juntos como na terra? Pensou André Luiz. Antes que ele pudesse concluir qualquer coisa, porém, Alfredo conduziu eles ao interior da residência. As escadas, de substância idêntica ao mármore, impressionavam André Luiz pela beleza. Uma varanda extensa e nobre, onde as colunas se enfeitavam de era florida, muito diferente da que conhecemos aqui na Terra. Eles penetraram num vasto salão, mobilado ao gosto mais antigo. Os móveis, delicadamente esculturados, formavam um conjunto encantador para as vistas de André Luiz. Ele diz então que ficou admirado, olhou para as paredes, de onde pendiam quadros maravilhosos. Um desses quadros impunha especial atenção a André Luiz. Era uma tela enorme, representando o martírio de São Dinis, o apóstolo das Galhas, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, segundo os conhecimentos de história que André Luiz detinha. E aí fica a curiosidade, quem quiser pesquisar aí no Google, pesquisar em alguma ferramenta de pesquisa, esse quadro é um quadro realmente, o Martírio de São Dinis, em que esse santo da Igreja Católica teve essa obra feita pelo artista que será citado aqui, imitando então a obra original que foi feita na espiritualidade. Então quem quiser
relembrar ou conhecer essa obra, basta colocar aí na pesquisa, né? O Suplício de São Diniz, e vai ver que é um santo que teve a sua cabeça decapitada, né? Foi decapitado, e diz a lenda, diz a história, que ele continuou vivo mesmo após a decapitação e carregou a sua cabeça até a sua igreja. Essa é a história que envolve São Diniz e que muitos milagres teriam ocorrido na sua igreja desde então. André Luiz então se depara com esse quadro, que é um quadro famoso, e, intrigado, ele se recordou que vira aquele quadro na Terra, um quadro idêntico. Mas não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, que é o nome do artista, célebre pintor francês dos últimos tempos. Ele então pergunta: aquilo não era uma obra então desse artista? A cópia, porém, desse quadro que estava no posto de socorro era muito mais bonita, diz André Luiz. A lenda popular, que é da cabeça carregada pelo próprio santo, estava expressa lindamente nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo seminu, com a cabeça decepada, tronco aureolado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio que lhe rolara aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam, tomados de intenso horror. No final do estudo de hoje eu coloco na tela aí para vocês essa pintura que realmente retrata isso, né? O momento da decapitação, o soldado que realizou a decapitação com a espada ao chão e o santo se abaixando para pegar a própria cabeça. Do alto, André Luiz descreve que via descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Na parte alta desse quadro realmente consta um anjo, né, pela pintura, que desce para trazer aí a coroa e a palma da vitória. Porém, naquela cópia, diz André Luiz, havia uma profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Imaginem quão bela não deve ser essa obra. E aí a gente vai ver que Alfredo vai informar André Luiz que a obra que tem aqui na Terra é uma pálida impressão dessa obra lá no plano espiritual. A original está na França, na cidade em que esse santo viveu. E o artista que realizou essa obra aqui na Terra teve essa visão no mundo espiritual e tentou reproduzir essa tela aqui na Terra. Alfredo, então, vendo André Luiz admirado, falou sorrindo: quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação dessa cópia soberba? Ah, sim, disse André Luiz, o original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris, aqui na Terra. Alfredo então vai dizer: engana-se. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da Terra. As obras originais, portanto, estão no plano espiritual, e os artistas, em desdobramento, pelo sono ou por mediunidade, se deparam com essas obras e tentam realizar uma cópia aqui na Terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à celebração humana, mas neste caso, no caso dessa pintura, o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão numa cidade espiritual muito ligada à França. Então vejam que a obra original foi feita por um artista cristão no plano espiritual, numa cidade espiritual ligada à França. No fim do século passado, embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor de Bayonne visitou essa colônia numa noite de excelsa inspiração,
que ele humanamente poderia classificar de um sonho maravilhoso. Desde o minuto em que viu a tela, Florentin Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu palidamente em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. Então vejam que esse artista francês, em desdobramento, se deparou com essa obra e, ao despertar, não descansou enquanto não reproduziu de forma pálida essa obra aqui na Terra. As cópias terrestres, porém, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução sob nossos olhos tem a beleza imponente do original, que já tive a felicidade de contemplar de perto quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Então, o que Alfredo está dizendo? A obra aqui da Terra é pálida comparada àquela que eles estavam enxergando ali. Mas ela também não era fiel à original que estava na França, porque o Alfredo já tinha visitado essa colônia, essa cidade espiritual, já tinha visto a obra original e encomendou essa cópia para o posto de socorro em que ele habita. A original, portanto, era mais bela ainda. E ele acabou conhecendo essa obra porque teve um dia que eles homenagearam esse santo que visitou o posto de socorro ali. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Então, para preparar a homenagem a esse santo ali no posto, ele visitou a cidade que esse santo morou, lá na França, e conheceu, portanto, a obra original. Grande espanto apossou do coração de André Luiz. Ele podia ver agora explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. De fato, os artistas, os cientistas, muitos intelectuais são inspirados pela espiritualidade para realizarem descobertas, invenções, criações. Agora, reconhecia que toda arte elevada é sublime na terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. E essa é a função da arte, não é? Fazer com que nós reflitamos sobre a criação divina, porque muitas das obras criadas aqui na Terra são cópias de obras no mundo espiritual. Ele, então, parecendo interessado aos pensamentos de André Luiz, Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa a superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Olha que frase. Ele está dizendo, né? Alfredo está dizendo. O gênio construtivo, ou seja, o artista aqui da Terra, que expressa a superioridade espiritual, tem livre trânsito para ver essas criações no mundo espiritual. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Então, de fato, nós estamos cercados na Terra por inúmeras obras que são verdadeiras inspirações dos artistas para nos encaminhar a Deus, seja através do pensamento, seja através da oração, da reflexão quando nos deparamos com essas obras. As músicas que ouvimos, até mesmo na introdução dos nossos estudos, as pinturas, os monumentos, as estátuas, tudo são inspirações do mais alto para os gênios aqui da Terra que já viveram entre nós. Voltando-se para Aniceto, ele disse: no entanto, o momento não comporta divagações. Vamos nos sentar. Devem estar cansados da peregrinação difícil. Necessitam refazer energias e repousar um pouco. Entremos então no capítulo 17, o romance de Alfredo. Vamos entender então a sua relação com aquela mulher que o visita ali. Depois de alguns minutos, utilizados por eles no serviço de higienização,
Alfredo convidou eles à mesa, onde Ismália, com extrema fidalguia, mandou servir frutos diversos. Os senhores daquele castelo não podiam ser mais gentis. Servidores iam e vinham com grande júbilo a lhes transparecer no rosto. A palestra de Alfredo, as observações de Ismália estavam cheias de notas interessantes e educativas. Vamos conhecer então a história de Alfredo e Ismália. Qual a sua impressão dos serviços em geral? Perguntou Aniceto, dirigindo-se a Alfredo. Excelente, quanto às oportunidades de realização que nos oferecem. Entretanto, não tenho o mesmo parecer quanto à situação em curso. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. E aqui entra uma informação muito interessante que Alfredo dará. Ele diz que o serviço ali daquele posto de socorro estava muito complexo, muito cheio, muito atarefado, porque aumentou e muito o número de sofredores na região espiritual. Ele diz: o presente período humano é de conflitos devastadores, e as vibrações contraditórias que nos atingem são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Então, o trabalho era tão árduo e tão presente ali que qualquer pessoa que não tivesse o ânimo muito fortalecido desistiria. Então, tanto sofrimento era enfrentado por eles que uma pessoa que não tivesse fé, não tivesse insistência no seu ânimo, desistiria do trabalho. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. É uma lástima. Então vejam que o presidente, o diretor daquele posto de socorro, estava desabafando que as pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, estavam se enfrentando, se violentando constantemente, dando muito trabalho para eles ali. Multiplica-se o número de necessitados que recorrem ao posto? Perguntou Aniceto. Enormemente, vejam só, o número de necessitados havia aumentado enormemente. A produção de alimentos e remédios estava sendo integralmente absorvida pelos famintos e pelos doentes. E aqui vale mais uma reflexão. Vejam que os espíritos inferiores têm necessidade de comer, beber, tomar remédios, serem tratados, porque estão tão ligados à crosta terrestre, à matéria, que possuem as mesmas necessidades que nós, encarnados. Então vejam que eles produzem alimentos, eles alimentam essas pessoas, eles cuidam delas, porque eles são espíritos muito ligados à matéria. Alfredo vai dizer: tenho 500 colaboradores, porém nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. Olha o tamanho do trabalho, 500 pessoas auxiliando, e mesmo assim eles não conseguiam atender a todos. As massas de sofredores são incontáveis. Em outro tempo, nossa paisagem se mantinha sem sombras durante muitas semanas, mas agora... Então, depois vamos procurar em que ano André Luiz escreveu essa obra, porque me parece que foi na época aí da Segunda Guerra, talvez um pouco depois, porque o relato de Alfredo é que um número grande de sofredores tinha aumentado na região. Pode ser decorrente de uma guerra mundial. O fato é que muitos estavam ali precisando de auxílio e o trabalho era incessante. Nesse instante, Ismália pediu licença para dirigir-se ao interior. E como Alfredo fixasse os olhos nos de André Luiz, ele se aventurou a considerar: ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao teu lado. Então André Luiz se refere a Ismália e nós vamos aí descobrir que relação é essa que Alfredo e Ismália possuem. Alfredo então e Aniceto sorriram quase ao mesmo tempo, falando Alfredo: ah, meus amigos,
Por enquanto não tenho essa felicidade em caráter definitivo, ou seja, ele não convive com Ismália o tempo inteiro. Minha esposa e eu temos o divino compromisso da união eterna, mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Eles de fato eram casados, mas ela não morava ali. Ela é a bondade celeste, eu a realidade humana. Depois de uma pequena pausa, ele prosseguiu. Aniceto conhece a nossa história. Vocês, porém, não. Sentir-me-ei, portanto, contente em relatar algumas lembranças, com benefício duplo. Alfredo então ia dividir a história dele para ensinar André uma lição e também relembrar o que ele passou. Aliviarei o coração, mais uma vez, contando as minhas faltas, e vocês dois, que em breve estarão nos serviços da terra, aproveitarão algumas dessas experiências. Conheçamos então a história de Alfredo e Ismália. Alfredo vai dizer: Ismália e eu guardávamos um escrínio de felicidade no mundo. No entanto, os salteadores perversos espreitavam-nos a aventura. Eles eram um casal, aqui na terra, muito felizes. Mas pessoas tinham inveja dessa relação. Minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais, e longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e pai, não procurava atender aos deveres justos para com o lar e os 2 filhinhos que Deus me enviara ao círculo doméstico. Então, apesar da felicidade que ele possuía com Ismália e seus filhos, ele não era um exemplo de pai e de esposo. Estava comprometido aí com o sucesso da sua empresa. Ismália, porém, era a providência de nossa casa. Esqueci-me, contudo, de que a virtude, a qualquer tempo, será atormentada pelo vício, e minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem tinha eu inúmeros interesses em comum no campo monetário. Então já vamos aí descobrindo que a Ismália foi vítima da maledicência de um sócio do seu esposo Alfredo. Mulher esposa sofreu, em silêncio, a perseguição dele por alguns anos consecutivos. Então, o sócio de Alfredo, amigo dele, portanto, investia em sua esposa. E ela ignorava suas investidas, mantendo-se fiel. Mas também não contou para o seu marido o que o sócio estava fazendo. E quando eu li essa parte, me recordei do livro Há 2000 anos, em que Emmanuel também, ainda como Públio Lentulus, um senador romano, também desconfiou de Lívia, já que Pôncio Pilatos estava investindo também para ter um romance com ela, e ela, muito fiel, não se deixou levar pelas investidas de Pilatos, mas não contou para Emmanuel, à época o senador romano, né? Na verdade, Emmanuel era Pôncio Pilatos, não é isso? Não. Pôncio Pilatos era o governante da época, que investia na esposa de Emmanuel, que agora me deu um branco o nome dele, né? Públio Lentulus. Públio Lentulus era o senador, que era Emmanuel, e Pôncio Pilatos era o rei, né? O imperador da época, o rei Pôncio Pilatos. Então Pilatos investia em Lívia, esposa de Públio Lentulus, que é Emmanuel, né? Hoje. E ela não contou para o seu esposo. Isso gerou desconfiança, eles foram vítimas dessa maledicência. Da mesma forma, essa história aqui de Alfredo e Ismália. O sócio de Alfredo dava em cima de Ismália, investia contra ela, e ela também não dividiu essa informação com seu esposo, certamente por medo de um escândalo, medo de que ele tomasse uma providência mais séria. E aí acabaram ambos sendo vítimas dessa maledicência. Alfredo vai continuar dizendo que a sua esposa sofreu em silêncio, e quando ele, o seu sócio, verificou
que não adiantaria investir contra ela, em franco desespero procurou envenenar o espírito desprevenido de Alfredo. Ele começou a falar dela para Alfredo e ele foi acreditando. Começou por adverti-lo quanto ao procedimento dela, levantando dúvidas sobre a fidelidade da esposa. Atordoou então Alfredo, envolvendo-a em acusações descabidas, da mesma forma que nós vemos na história de Públio Lentulus, Pôncio Pilatos e Lívia. Subornou criados domésticos, colocou espiões que seguissem sua querida Ismália nas tarefas de esposa e de mãe. Esse homem exercia profunda influência sobre mim, e atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Então vejam que da mesma forma que Lívia não quis falar que Pilatos estava investindo sexualmente, na direção dela, a Ismália também não dividiu isso com Alfredo, com medo, sem coragem suficiente para denunciar o amigo, que na verdade não era um amigo, era um traidor para o seu esposo. Enquanto dava ouvidos à calúnia, fora de meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Então ele acabou caindo também ao não confiar na sua esposa, se tornou intolerável dentro de casa. Não sabia contemplar sua esposa com despreocupação e confiança absoluta de outra época. Por isso, devemos ter sempre vigilância. Muitas vezes somos felizes no início do casamento, por muitos anos, e aí, por falta de vigilância, vamos prejudicando aquele relacionamento que no início era sadio e perfeito. Então, toda a confiança que ele tinha nela no início estava se esvaindo. Via o mal nos seus mínimos gestos, queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Olha o perigo da maledicência e o perigo da invigilância. Chegou a acusá-la de forma velada. Ismália chorou e calou-se. Por fim, nosso infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição que permaneceu certa noite ao lado de nossos aposentos particulares, como vulgar ladrão, às ocultas, sendo eu convocado à prova máxima. Olha o nível que chegou esse sócio do Alfredo. Contratou um homem, pagou um homem para se esconder nos aposentos ao lado do quarto de Alfredo e Ismália, para que ele, penetrando no quarto, em extremo desespero, acusando ela em voz alta, ao vê-la tranquila, ela levantou-se, receosa da saúde mental de Alfredo, mas ele ignorou as suas rogativas, procurando o amante, aquele que conspurcaria sua honra. Alfredo diz então que abriu violentamente um grande armário antigo, procurando o quarto. Nesse instante, o vulto de um homem esgueirou-se na sombra do aposento ao lado, e antes que Alfredo pudesse agarrá-lo, no seu ódio, ele saltou a janela, alcançando o pomar da casa. Alfredo diz então que correu desesperado, atirando, detonando balas a esmo, sem conseguir atingi-lo. Voltou para o quarto e, envolvido por aquela calúnia odiosa, percebeu que o desconhecido deixou um chapéu para trás, um chapéu novo, moderno, aumentando aí seus sentimentos terríveis contra a Ismália. Olhos com gestos, vomitando insultos, quis eliminar Ismália, que estava banhada em lágrimas aos seus pés. No entanto, alguma coisa que nunca pôde compreender na terra paralisou seu braço quase homicida. Olha que situação. Ele ia matar sua esposa, vítima de uma calúnia. Ela não tinha amante nenhum. O sócio de Alfredo tinha contratado um homem para fingir que era amante dela. Se escondeu na casa e
fugiu correndo, dando a entender que era amante de Ismália. Ele então quase mata a sua esposa, só não matou porque uma mão invisível impediu que ele fizesse. Ele não compreendia isso na terra, mas certamente foi esclarecido no mundo espiritual que devia ser o mentor dela, ou o mentor dele, ou algum espírito que interveio naquele momento para evitar um desastre, uma tragédia. Vociferando blasfêmias, surdo às rogativas dela, Alfredo então afasta Ismália do seu lar, tomado de horror. No dia seguinte, fez valer o seu direito exclusivo sobre os filhos e providenciou para que Ismália, convertida então numa estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Na época que eles viviam, certamente o homem traído podia ficar com a guarda dos filhos. Então Alfredo ficou com a guarda dos filhos e mandou Ismália de volta para a fazenda do seu pai. Contratou uma governanta para as crianças e logo após tomou um paquete para a Europa, onde se demoraria mais de 3 anos. Olha só. Deixou os filhos com a governanta, foi embora para a Europa e Ismália ficou na fazenda do seu pai, longe dos seus filhos. Ele diz que nunca procurou saber dela e, embora tivesse o espírito atormentado, humilhou os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira caluniada. Até que um dia, Alfredo recebe uma carta lacônica na costa francesa. Um parente informava de Ismália que após 2 anos angustiosos, entre saudade e abandono, foi colhida pela tuberculose, falecendo em terrível martirológico moral. Então Ismália sofreu muito com a calúnia, com a separação dos filhos, do marido, e acabou adquirindo tuberculose e morrendo disso. Alfredo então volta da Europa, fixa-se de novo no Rio de Janeiro, educa seus filhos e conserva a dolorosa viuvez com o coração desencantado, porque ele ainda acreditava na traição da esposa. Passaram-se os anos, quando foi chamado à cabeceira do ex-sócio agonizante. Então aquele que criou toda a calúnia, que tinha se interessado pela esposa de Alfredo, que investiu contra ela, não teve seus desejos satisfeitos e por isso inventou uma calúnia e destruiu o casamento do seu sócio, estava morrendo. E no leito de morte chamou Alfredo e confessou o seu crime odioso, pedindo perdão, que Alfredo não pôde conceder na época. Alfredo então transforma-se num louco irremediável, porque ele vê que tinha cometido uma injustiça contra Ismália. Cansado, envelhecido, procurou a propriedade rural dos seus sogros, pais de Ismália, tentando reparar a falta, a injustiça. Porém, a morte não permitiu que ele assim fizesse, voltando para a esfera dos desencarnados em condições espirituais tristes. Nesse instante, Alfredo para de falar comovido e diz: não preciso dizer que recebi de Ismália todo o amparo de que necessitava. Então vejam que Ismália, depois de passar tudo isso, a injustiça, a calúnia, o abandono, e morrer sozinha de tuberculose, perdoou ele e recebeu Alfredo no mundo espiritual. Porém, infelizmente, para ele, eles estavam separados. Alfredo não merecia então a bênção da união sublime com Ismália. Ela estava seguindo de perto, mas morava num plano superior que Alfredo ainda não tinha condições de alcançar. Então, desde essa época, ele se dedica aos serviços do posto de socorro, dedicando-se aos sofredores, aos ignorantes, e a Santa Ismália vai até ele uma vez por mês para incentivá-lo o bom ânimo e ampará-lo nas lutas. Então vejam que espírito elevado é Ismália, não é? Sempre foi esposa e mãe dedicada, sofreu a calúnia, calada,
Foi separada dos filhos, morreu de tuberculose, mas perdoou seu esposo, e por isso estava numa região muito feliz. Visitava Alfredo para dar forças a ele, ânimo para que ele continuasse naquela tarefa no posto de socorro. Vicente então pergunta: mas ela não poderia se transferir para cá definitivamente? Alfredo sorriu e falou: sei que Ismália tem trabalhado para isso, que seu ideal de união eterna é idêntico ao meu, atendendo à circunstância de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior. Então, sem dúvida, Ismália queria se unir a Alfredo. Porém, ela foi advertida pelos maiorais das suas necessidades de esforço e solidão. Alfredo precisava experimentar a solidão, já que ele tinha abandonado sua família. Nós vimos essa mesma situação em outros personagens de outra obra que estudamos aqui também no canal, Memórias de um Suicida, em que um deles também não se dedicou à família e por isso experimentava a solidão numa nova existência. Alfredo precisava daqueles momentos sozinho para conhecer o preço da felicidade, para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Vejam que sempre que nós menosprezamos a misericórdia divina, nós ficamos sem aquilo que Deus nos ofertou de bom grado na última existência. Então, se nós menosprezamos a família, passamos um período sozinhos. Se nós menosprezamos a oportunidade da riqueza, passamos um período na miséria. E assim em diante. Todos que menosprezam as bênçãos divinas sofrem a perda desses bens numa existência futura. E vejam que Alfredo sequer havia reencarnado e já experimentava a solidão no mundo espiritual. Ele diz que Ismália desejava descer para se encontrar definitivamente com ele, porém é necessário que ele aprendesse a subir. Não que ela desça, que ele suba até ela, e por isso ainda não haviam recebido a devida permissão para o casamento espiritual definitivo. Eles só poderiam viver juntos novamente quando Alfredo aprendesse a subir, não Ismália a descer. Observando então a emoção deles, concluiu: estou resgatando crimes de precipitação. Pela impulsividade delituosa, perdi minha paz, meu lar, minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei nem roubei ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. Olha que interessante. Ele estava simplesmente colhendo o que plantou. Não havia matado ninguém, não havia roubado ninguém, porém, desprezou sua companheira, caiu numa cilada construída por um falso amigo e, ao invés de confiar na sua esposa, se dedicar aos seus filhos, abandonou-os e assim envenenou-se a si próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem por meio dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Que sirva então essa lição de alerta para nós todos. Cuidado com a calúnia, histórias que as pessoas contam dos outros, das atitudes alheias. Se seu ouvido e seus olhos estão invigilantes e desprevenidos, vocês podem cair na armadilha da calúnia, como Alfredo caiu. Vejamos então o capítulo 18, Informações e Esclarecimentos. O retorno de Ismália ao círculo da conversação impediu o prosseguimento do assunto. Então Ismália retornou lá de dentro e eles mudaram de assunto. Aproveitando, porém, a oportunidade, Aniceto perguntou a Alfredo: que me diz da continuação da nossa viagem? Estimaríamos alcançar ainda hoje as esferas da crosta. Dirigiu-nos Alfredo um olhar significativo e falou: não me sinto com direito de lhes alterar o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética, ainda para hoje.
Então Aniceto pergunta o que Alfredo achava deles seguirem viagem para a Terra. E ele diz: é melhor passar a noite aqui, porque eles possuíam aparelhos que apontavam uma grande tempestade magnética. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Então vejam que, de fato, a Terra passava por um grande conflito. Me recordo que Nosso Lar, a primeira obra de André Luiz, a obra anterior a essa, Os Mensageiros, ele relata o resgate de espíritos pela Segunda Guerra Mundial, não é? Se eu não me engano. Então acredito que o conflito ainda estava ocorrendo na Terra, porque ele relata aí, o Alfredo, que muitas pessoas estavam num conflito violento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Então o mundo estava envolvido nessa grande guerra. Quem não estava combatendo estava comentando, pensando no conflito, e isso gerava essas tempestades. Reduzido o número de homens e mulheres continua cultivando a espiritualidade superior. E é por isso que eu faço esses estudos aqui, essas orações diárias no canal. Vejam que são poucos que cultivam uma espiritualidade superior. Quando nós paramos aqui diariamente para estudar temas espíritas por 1 hora, quando oramos diariamente a Deus, ouvindo as palavras de Emmanuel, nós estamos mudando a sintonia em que a sociedade geralmente está engolfada, porque também vivemos hoje tempos de guerra. E certamente o mundo espiritual está recheado dessas vibrações perniciosas. Então, quando nós nos reunimos aqui diariamente para orar, para estudar, para mudar de sintonia violenta para uma sintonia de ligação com o divino, nós participamos desse reduzido número de indivíduos que cultivam a espiritualidade superior. Como a maioria, porém, cultiva a violência e a morte, é natural que se intensifiquem na Terra nuvens espessas de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Então, quando nós nos sintonizamos com esse medo da pandemia, com esse medo da morte, com esse medo do conflito bélico na Rússia e a Ucrânia, e nos deixamos envolver por esse pavor, pela guerra e pela morte, nós multiplicamos as tormentas. Nós precisamos nos distanciar um pouco dessas mensagens infelizes e desse verdadeiro karma coletivo, desse medo constante da morte. Que sirva de exemplo também essa parte da obra, que fala de uma guerra mundial, mas que serve para nós também até hoje, porque o mundo continua em guerra e passamos também por uma pandemia. Então, sejamos esses poucos que oram, que se preocupam com a espiritualidade, ao invés dessa grande maioria que sintoniza com o medo, com o pavor, com a morte. Aniceto então escutava com atenção. E Alfredo diz: não me preocupo com sua pessoa, mas esses 2 amigos, que certamente seria desagradável para eles serem surpreendidos com essa realidade. Então, de fato, Aniceto não precisava passar a noite ali porque ele era muito elevado, mas André Luiz e Vicente não tinham condições de passar por aquela tempestade magnética provocada pelos pensamentos coletivos de violência, de maledicência, de inferioridade, de medo. Aniceto então concorda e, expressando significativa fisionomia, disse: avalie o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. São grandes servidores, disse Alfredo. De quando em quando, observo-lhes pessoalmente os núcleos de atividade santa. Então ele está falando das pessoas que se dedicam a preservar a saúde humana. Alfredo diz que acompanha os trabalhos desses espíritos
que se preocupam e cuidam da saúde humana. A humanidade parece preferir a condição de uma eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas. De fato, até hoje, quando uma nação entra em guerra com a outra, parece uma criança brigando com outra, querendo um pedaço de terra, a riqueza do outro. Ou às vezes, guerras causadas simplesmente pelo egoísmo e pelo orgulho dos indivíduos. São como crianças. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas, invisíveis ao olhar humano, não disseminem vibrações mortíferas a se traduzirem pela dilatação de penúrias de guerra e por epidemias sem conta. Olha só como é atual essa obra. A segunda obra de André Luiz, certamente lá de 1950, 1960, traz uma descrição de uma terra atual, no meio de uma guerra e de uma epidemia. Então, a nuvem magnética formada pelo pensamento coletivo de medo, de pavor, de inferioridade pela guerra e pela epidemia, era reduzida, essa nuvem, pelo trabalho incessante de espíritos nobres, preocupados com a nossa saúde aqui. Então vejam que se não fossem esses espíritos, essa nuvem magnética formada por essa violência, esse pensamento infeliz, iria trazer muitas doenças, iria trazer muitas mortes. Então existe toda uma equipe que trabalha para o Cristo, que reduz as consequências dessa nuvem magnética, dessas vibrações inferiores. As colônias espirituais da Europa, especialmente as do nosso nível, estão sofrendo amargamente para atender às necessidades gerais, porque a guerra acontecia lá, até hoje. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados em consequência dos bombardeios. Nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Então vejam a importância dos postos de socorro, os postos avançados nos planos espirituais inferiores próximos à Terra. Eles têm um grande trabalho de receber os recém-desencarnados, aqueles que morrem no meio do conflito da guerra, assassinando uns aos outros, morrendo cheio de ódio no coração. São esses postos que recebem esses espíritos. E ele diz que o nosso lar, a colônia que está mais acima, não pode perceber, sequer sabe, o grande conflito que é receber esses espíritos. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Isso é o que a guerra causa até hoje. Milhares de indivíduos desencarnam de forma violenta e são recebidos nessas colônias, nesses postos de socorro. Alfredo diz: fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que bonito. As orações do povo sofrido da guerra tocam o coração dos servos do Cristo, que atendem os seus chamados, as suas rogativas. Então vejam que Jesus ouve as nossas preces como nação. Quando pedimos ao Senhor que não nos abandone, que não permita que a nossa nação se torne uma nação empobrecida, miserável, infeliz, ou que entremos em guerra. E as nações que estão em guerra e oram, pedindo a Deus o auxílio, eles escutam. O coração angélico dos mais altos colaboradores do Cristo escutam as rogativas do povo que vive em guerra. Aos terríveis bombardeios na Inglaterra, na Holanda, na Bélgica e na França, sucedem-se outros de não menor extensão. Depois de várias reuniões dos mentores espirituais,
eles resolveram providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra para os núcleos americanos. Olha que interessante essa informação. A guerra que ocorria na Europa fez com que o povo pedisse, clamasse por auxílio em suas orações. E aí os servidores do Cristo se reuniram e decidiram: metade dos que morrem nesse conflito aqui na Europa serão transferidos para colônias espirituais na América. América do Norte, América Central, América do Sul. E aí entra Nosso Lar, outras colônias. Então veja que informação interessante da época. Metade dos desencarnados europeus estavam sendo direcionados para as colônias americanas. Temos aqui o nosso campo de concentração com mais de 400. Olha só, 400 europeus recém-desencarnados em virtude da guerra que ocorria na época tinham sido transferidos para o posto de socorro vinculado a Nosso Lar. Mas não há dificuldade no socorro a essa gente? Perguntou Aniceto. E a questão da linguagem? Respondeu Alfredo: os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor com quem nós possamos nos entender de modo direto. Olha como é organizado o auxílio. Para cada 50 desencarnados europeus, um colaborador que sabia dialogar com os brasileiros, por exemplo, acompanhava esses 50. Desse modo, o problema não pesava tanto, porque a colaboração de Alfredo e os demais era de fornecer pessoal de serviço e material de assistência. Vicente então pergunta: mas não seria melhor que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões do conflito? Olha que pergunta interessante do Vicente. Não é melhor que eles ficassem lá na Europa, resgatados lá? Alfredo sorriu e explicou: nossos instrutores mais elevados são do parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Olha só. Se esse grupo enorme de desencarnados ficassem lá na Europa, seria fatal para os que estão vivos ainda, por conta justamente desse pensamento coletivo, dessas tempestades magnéticas com fluidos deletérios, infelizes. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente, com resultados imprevisíveis. Eles sequer podiam prever os resultados daquela coletividade de espíritos com pensamentos pestilentos. Por quê? Envolvidos no ódio da guerra, na violência do conflito. Então eles precisam se afastar daquela localidade. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia. Ou seja, a maioria dos que morrem no conflito de guerra não conseguem sair da angústia, do sofrimento, mesmo depois da morte. Mas os que podem ser transferidos para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados de lá rapidamente, para que seus pensamentos atormentados não pesem de forma excessiva nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Olha que bonito o trabalho de resgate, de transferência desses espíritos. Se eles permanecem lá, eles causam problemas terríveis para os encarnados. É o mesmo em relação aos suicidas que nós vimos na obra Memórias de um Suicida. Nós vimos que o espírito que narrou a obra para a média Ivone Pereira, o Camilo Castelo Branco, ele ficou preso no cemitério e depois na cidade do porto que ele morava. E aí ele foi se juntando com outros suicidas. Chegou um ponto que tinha centenas, 200, 300 suicidas juntos. E aí eles foram reunidos e foram direcionados para a região
do Vale dos Suicidas. Por quê? Se eles permanecem vagando na Terra, eles causam doença, eles causam morte, eles causam desequilíbrio para os encarnados. É a mesma situação desses que morrem na guerra, certamente estão numa condição espiritual melhor que a dos suicidas, porém, o conjunto deles ali também causa prejuízos aos encarnados. Então, os que podem ser transferidos são levados para que a presença deles não pese demais a convivência com os encarnados. Aniceto então interveio dizendo: embalde voltarão os países do mundo aos massacres recíprocos. Os países continuarão massacrando uns aos outros. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturba o contentamento de milhões. Aniceto começa a dar a lição de que quando alguém está em sofrimento, toda a humanidade tem certa responsabilidade. Por isso que enquanto uma alma sofrer, nós todos precisamos ainda estar aqui agindo em favor de todos. A neutralidade é um mito, o insulamento uma ficção do orgulho político. Olha que lição de Aniceto, dizendo que sempre nós devemos levantar vozes contra a injustiça, contra o mal, não permanecer neutro quando uma nação destrói a outra. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Então é esse pensamento de fraternidade universal, de solidariedade entre as nações, especialmente porque o país Brasil tem uma função especial na solidariedade e na fraternidade. Segundo as Escrituras, segundo as profecias, o Brasil tem um papel fundamental na união dos povos, em receber os povos que herdam guerras, conflitos e, consequentemente, destruição e morte. Então, o papel do Brasil tem essa função especial de receber espíritos refugiados de guerra, de conflitos, também no mundo espiritual. Reflitamos, então, já que chegamos ao final de mais um estudo, sobre essas lições de André Luiz, de Aniceto, de Alfredo, sobre a função de nosso lar e de postos de socorro para receber espíritos que desencarnam em guerras, em conflitos. E, a partir do próximo estudo, reflitamos sobre a necessidade da oração, da vigilância, para não cairmos nos erros da calúnia, da difamação e também nesse envolvimento coletivo pelo pavor da morte, da destruição, da guerra e das pandemias. Agradeço então a presença de todos que acompanham o nosso estudo e convido-os ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo aos domingos e durante a semana ao estudo do livro Os Mensageiros, para que aprendamos cada vez mais sobre essa doutrina libertadora, colocando em prática e fazendo parte dessa minoria que se preocupa com a sua espiritualidade, um pouco a cada dia. Agradeço então a Deus, aos emissários divinos, aos mentores, aos guias espirituais e àqueles responsáveis pelas colônias de nosso lar e de tantas outras que recebem os desencarnados e cuidam também dos encarnados, para que no momento de transição do planeta nós estejamos aptos a receber a mensagem divina e, a partir da nossa mudança interior, de nossos sentimentos, atitudes e pensamentos, estejamos sintonizados com Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso modelo e guia, ganhando então a condição de permanecermos na Terra nesse momento de mudança e de separação do joio e do trigo. Graças damos ao nosso Senhor Jesus hoje e sempre, e que possamos manter essa sintonia elevada nas nossas atitudes diárias, revelando então cartas vivas do Evangelho nas nossas condutas do cotidiano. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo. Um forte abraço a todos.